aí, galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Esse primor esculpido pela natureza, tá bom? Essa textura gostosa, esse cheiro, essa fragrância deliciosa, tá bom? Essa aparência que encanta, para colocar um vídeo a mais aí no canal, tá bom? E quem discordar tá contando é mentira, tá? Minha família toda fala isso pra mim, e eles falam que quando mais de dois falam que é verdade, tá? Vamos colocar um vídeo hoje aí no canal de um assunto muito pouco explorado no mundo do tiro. Ele é explorado, mas muito pouco explorado, que é termografia aplicada ao tiro esportivo e aplicado à balística das armas de forma geral. A termografia, em linhas gerais, nada mais é do que o estudo e a medição da temperatura e a influência que esta tem nos materiais e no elemento humano quando do exercício de um trabalho. Isto é termografia. Vai além? Vai. Hoje, por exemplo, a termografia está aplicada principalmente a diagnósticos médicos, a desempenhos mecânicos, a diversas outras coisas. Mas com o conceito que eu dei aqui, já dá para qualquer um entender o que é termografia. A temperatura, nós sabemos que é a segunda grandeza mais medida no mundo. Por que se faz isso? Por causa da influência que a temperatura tem no desempenho dos homens e das coisas. Vou te dar um exemplo muito simples aqui para você entender. Esfriou, a temperatura caiu, o seu carro é a álcool. Não é mais difícil ele pegar? Ele sofreu, principalmente quem tem carro mais antigo, tá? Os novos nem tanto. Ele sofreu a influência da temperatura para poder entrar em funcionamento. Quando você envia, por exemplo, através de foguetes, satélites para o espaço, ou veículos que saem da órbita, há uma preocupação de que seja um combustível que não congele com a temperatura, porque a temperatura influencia. Se você estiver num lugar a menos 15 graus, você vai trabalhar com um pouco mais de dificuldade se você não for acostumado a essa temperatura. Você está num lugar a 42 graus, você vai ter uma dificuldade tremenda de trabalhar, porque a temperatura, ela influencia não só no homem, mas também em todo o seu entorno, principalmente naquilo que ele usa para exercer trabalho ou para exercer qualquer atividade. E a temperatura é hoje muito avaliada em todo o esporte ou todo em atleta de alto rendimento. Quando se quer que um atleta desempenhe o melhor e ao máximo, é feito um estudo de temperatura para que o ambiente, se possível, seja acondicionado àquilo que o leva ao melhor desempenho e para que o instrumento que ele tem de trabalho trabalhe dentro de uma faixa de temperatura que ele não venha sofrer pane nem pela queda, nem pelo excesso da temperatura. Então a termografia, ela é também aplicada ao nosso esporte, o tiro esportivo. Hoje mais nas armas de fogo, nas armas de ar comprimido ainda muito pouco, talvez nada, mas nas armas de fogo, principalmente nos projéteis. A termografia é muito aplicada, como inclusive eu vou mostrar aqui para vocês. Mas por que o Dr. Ayata está dizendo isso? Simplesmente por uma questão muito interessante. Você, quando dispara um projétil, na verdade, para que um projétil trafegue pelo ar, ele encontra resistência. Por isso que nós chamamos que o projétil, ele não trafega, ele se arrasta, ele tem um arrasto, que é como se ele se arrastasse em meio a muitas coisas que se lhe opõem. Como, por exemplo, a própria temperatura, as moléculas de ar presente no ar, a umidade, os ventos. Então o projétil ele encontra resistências.
E ele adquire outras resistências quando ele é disparado no interior da arma. Quando você dispara um projétil, você tira um corpo que está na inércia lá dentro e coloca ele em movimento. Nós sabemos que todo movimento gera energia e que parte dessa energia ela se perde em calor, em aquecimento. Então, quando você põe um projétil em movimento, digamos que essa pilhazinha aqui seja um projétil, você põe ela em movimento, ela começa a ganhar energia, que é proporcional à velocidade do deslocamento e do peso, e começa a se aquecer. Por quê? Primeiro porque dentro do cano ela está atritando com as raias estão cortando no projétil de um lado ou do outro para dar ele giro. Então ele já ganha uma certa temperatura ali. E depois, quando ele sai na boca do cano e ele começa a se arrastar, ele também começa a ganhar temperatura. E isto é tão elevado, principalmente nos projéteis de arma de fogo, que chegam a promover um micro desgaste na cabeça do projétil, da bala, digamos assim. A temperatura que o projétil ganha dentro do cano e lá fora durante o arrasto chega a corroer parte da ponta do projétil. É muito pouco, talvez até não seja visível a olho nu. Mas sabe-se hoje a indústria da balística que essa corrosão causa perda de precisão. Porque ele perdeu velocidade e porque ele ganhou temperatura quando saiu do cano. Essa temperatura esculpiu a sua ponta ou mudou a escultura da sua ponta de alguma forma. Há um laboratório, eu me esqueci o nome dele aqui agora, eu acho que eu estou com o PC ligado aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Hornady, escreve H-O-R-N-A-D-Y, Hornady. É um laboratório de balística, uma empresa que produz projéteis de alto desempenho e que foi ela que verificou que os projéteis, a temperatura corrói a ponta dos projéteis. Por isso os projéteis vão se tornando menos precisos à medida que a distância vai aumentando. Uma das coisas, é claro. E essa Hornady, ela fez uma coisa muito interessante, ela desenvolveu um projeto, deixa eu ver o nome dele aqui também, que eu me esqueci aqui agora, ELD-X, escreve-se ELD-X, onde eles anexaram à ponta do projétil um polímero capaz de controlar o efeito da temperatura que incide sobre o projétil, de forma a não deixá-la escariar, mexer na formatura do projétil e assim criar quase que o projétil perfeito, porque ele vai trafegando, se arrastando, e como ele sofre todas as ações das forças que ele já sofria antes, mas a temperatura não consegue corroer a sua ponta, o que acontece com ele? Ele não perde precisão como os demais perdem. Então ele consegue ser preciso, enquanto antes desse projétil, o ELD-X, era possível disparos até 400 metros com uma precisão muito boa, hoje é possível a muito mais longe, porque foi anexado à cabeça desse projétil esse polímero que tanto reage com a temperatura como suporta o aquecimento, sem que haja prejuízo para a trajetória, para a precisão do projétil. Nas armas de ar comprimido, doutor Ayata, a termografia é vista? Eu vou mostrar com vocês aqui, através desse equipamento aqui, é um celular, que é o CAT-64, tá? Da Caterpillar, que vem equipado com uma câmera, tá? De germânio, capaz de oferecer leituras de temperatura. Deixa eu ver aqui se eu lembro qual que é a senha aqui, que agora mesmo eu tinha me esquecido aqui que senha eu tinha colocado nisso aqui. E aqui seria para a gente ver a câmera normal. Você vai ver aqui, ó, a câmera está filmando a minha mão, como vocês podem ver aí, tá?
E eu vou aqui acionar então a leitura térmica desse equipamento que está começando. Tá aqui abrindo, vocês verão quando abrir a minha mão, a leitura que ele faz na câmara térmica da minha mão. Já dá para ver aí, ó, a temperatura, ó. Ele transformou, dá para ver lá o PC, ó, como ele está quente, tá? Do lado de lá. Então o que acontece? Ela consegue traduzir em cores a temperatura dos objetos, tá? Cada objeto que você pôr aqui, ela vai fazer a leitura dele de acordo com o grau de cor que ele tem. Olha a minha mão segurando o mouse, como a minha mão está muito mais quente. Eu acredito que dê para ver daí da câmera. Então o que é que nós fizemos? Pegamos esse equipamento e fizemos uma leitura primeiro do quanto a temperatura muda numa arma de ar quando você dispara. Esse equipamento mede até 4.800 pontos de temperatura. Então existem outros, é claro, muito melhores, mas estão fora do alcance do Dr. Ayata aqui. Mas esse aqui já dá uma boa leitura. Então vocês verão aí, por exemplo, uma arma de ar. Dê uma olhadinha aí no arma Spring e nós vamos fazer um disparo com ela, para que nós possamos avaliar essa situação. A média da temperatura no ponto é de 28 graus, por volta de 6. No disparo ela vai para 34, como vocês podem ver. Eu vou paralisar aqui de novo na hora que for no 34, para vocês verem que há um aumento de temperatura interna muito grande, que inclusive é transferida para o projétil. 28.2 vai para 34.6. Isso é invisível aos nossos olhos, mas para você ter ideia, ela subiu cerca de 6 graus de temperatura quando o pistão deslocou lá dentro com a bucha para expulsar o projétil. Toda essa temperatura também vai para o ar. Como eu não tenho como, pela velocidade desse disparo ali dentro, medir a temperatura no ar, numa arma Spring, eu resolvi medir numa PCP. E vocês verão aí a carabina PCP sendo disparada e vocês vão ver que a onda de calor percorre o cilindro logo após o disparo. Vocês veem o amarelo que vai lá na ponta do cilindro de ar e volta quando você dispara uma PCP, e esse amarelo em contraste com os tons mais escuros, mais azulados, na verdade é a temperatura do ar que mudou ali dentro. Isso se transfere para o projétil. Quando ele atinge o alvo, ele atinge com temperatura e muda a temperatura do alvo também. Nós vamos dar uma olhadinha aí, quando ele atinge o alvo, como que a temperatura muda na hora que ele atinge o alvo. Inclusive, muda também no nosso corpo, a nossa temperatura na hora do disparo. Eu tive que tirar a camisa para poder fazer esse vídeo, para que a temperatura fosse medida no corpo de forma adequada. Eu estou entrando aí atrás da arma, você vê que a temperatura já foi para 29.6. Quando eu vou acionar o gatilho, olha como que a temperatura sobe para 30, 30,5, por causa da fadiga muscular, a força muscular. Feito o disparo, a temperatura cai para 29, então a temperatura sobe em função da fadiga muscular. Então a termografia está aí, é aplicada à balística, é aplicada às armas, é aplicada aos atletas. E quanto mais conforto térmico e adaptação térmica ao melhor rendimento de um produto ou de um esporte, maiores e melhores são os rendimentos alcançados por ele. Eu achei por bem colocar o vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? E gostou, dá um joinha. Dr. Ayata agradece. Podendo, eu vou aprofundar um pouco mais no assunto. Valeu, galera!